Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Segunda-feira eu não pude estar aqui com vocês, mas eu sei que o professor Emerson esteve aqui, então vocês tiveram aí uma aula excelente, momentos muito bons, né? Juntos, aprendendo mais de Cálculo 2. Então eu sei que vocês não sentiram minha falta, mas pelo menos agora já estou de volta. E aí também nas próximas vezes, provavelmente estarei aqui também com vocês. Falando de prova, eu já corrigi quase todas, acho que só falta um pacote de prova, mas as notas estão boas, né? E aí, vocês gostaram da prova? E gostaram dos nomes lá que apareceram, né? Gente, só uma observação, é Vitorino, não é Vitoriano. Algumas pessoas colocaram Vitoriano na prova, mudaram o nome da pessoa, né? Tive que descontar um ponto por causa disso. Brincadeira, não descontei nada, tá? Só pelo menos não por conta disso, né? Enfim, mas as provas estão boas, as notas estão boas. Alguns meio que tiveram dificuldade em desenhar os pontos, e aí eu cobrei isso, tá, gente? Então, se você errou ali os pontos, para cada ponto que você errou, eu tive que descontar um ponto, tá? Até porque eu disse para vocês treinarem bastante essa questão dos pontos, que era só colocar pontos no R3, né? Então, eu exigi um pouquinho mais de vocês nisso. Mas não se preocupem, a semana que vem vocês já vão receber a nota de vocês, e aí vocês vão ver que deu tudo certo. Mas o que a gente vai aprender hoje, né? O que vai ser a aula de hoje? Bom, na segunda-feira, o professor Emerson já falou com vocês sobre vetores. E a partir de agora, vetores vai ser praticamente o tema principal e que vai acompanhar a gente aí bastante tempo. Por quê? Porque vetores é mais um elemento que aparece muito no R3 e ele tem muitas aplicações que são muito úteis para a gente. Então, eu preciso que vocês dominem essa parte de vetores. Até porque, quando a gente começar a ver funções, as primeiras funções que a gente vai ver vão ser funções vetoriais. E aí, todas as propriedades que a gente está aprendendo agora vão ser úteis no futuro. Então, prestem muita atenção, porque essa parte é muito importante. Mas hoje, gente, eu queria falar, vou começar aqui no quadro. Hoje a gente vai falar sobre ângulo. Ângulo entre vetores, né? Ou seja, eu quero saber quando é que dois vetores, por exemplo, são paralelos. Ou quando é que dois vetores são ortogonais. Vou colocar assim, ângulo entre vetores. Tá, então olha só. Na aula passada, você já aprendeu o que é um vetor. Né? Então, um vetor lá, ele tem direção, ele tem norma, ele tem sentido. Você aprendeu também que um vetor, na verdade, ele é só um representante de uma classe, né? Então, da feita que você tem um vetor, você pode posicioná-lo onde você quiser, desde que você mantenha a mesma direção, sentido e norma. Norma, no caso, é a distância do vetor. Então, beleza. Então, imagina que você tem dois vetores. E esses dois vetores podem ser no R2, pode ser no R3, tanto faz. Imagina que você tem dois vetores. Se você tem dois vetores, então você pode formar um ângulo entre eles. Então, vamos dizer que bem aqui você tem um vetor que eu vou chamar de vetor U. E bem aqui você tem um vetor que eu vou chamar de vetor V. Digamos que você tem esses dois. Olha, claro que o vetor U e o vetor V eu podia posicionar onde eu quisesse, né? Por exemplo, o vetor U, se eu quisesse, eu poderia colocar ele bem aqui, ó. Desde que eu mantenha, né, direção, sentido e norma. Só que, como eu quero descobrir o ângulo entre eles, então eu já posicionei eles assim, ó, dessa forma. De modo que o ponto inicial deles está coincidindo. E aí, gente, o meu objetivo, pelo menos nesse início de aula, pelo menos na metade da aula, é descobrir esse ângulo bem aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo θ. Então, a pergunta é, se eu te der dois vetores, as coordenadas deles, você consegue descobrir o ângulo entre os vetores? Porque assim, parando para pensar, a priori, como é que a gente ia fazer para descobrir esse ângulo? Você ia desenhar os vetores e tentar ver alguma forma ali de descobrir aquele ângulo. Mas não, mas eu quero saber se tem alguma forma mais prática de eu calcular esse ângulo bem aqui. E a resposta é sim, é o que nós vamos ver agora. Então, a partir de agora, a gente vai demonstrar essa fórmula. Então, preste muita atenção, porque entender a demonstração é essencial para a gente. Olha, vocês aprenderam na aula passada também que se você tem dois vetores, você consegue formar um paralelogramo com esses dois vetores, né? É só fazer as projeções deles aqui. Então, bem aqui, ó, formei esse paralelogramo.
Vocês aprenderam também que quando eu tenho esse paralelogramo, pela regra do paralelogramo, se eu pegasse esse ponto aqui e viesse para cá e traçasse essa diagonal aqui e formasse um vetor com ela, esse vetor seria o vetor soma de U mais V. Só que agora eu não vou querer esse vetor soma, eu vou querer esse vetor bem aqui. Eu vou pegar essa diagonal menor, ou seja, eu quero formar esse vetor. Esse vetor, gente, vocês concordam comigo que é a mesma coisa que o vetor U menos V? Todo mundo consegue enxergar isso? Que esse vetor é o vetor U menos V. Por que é o vetor menos V? Olha só. Eu tenho o vetor U e eu tenho o vetor V. Se o meu vetor V é esse, quer dizer que o vetor menos V ele tem a mesma direção, o mesmo comprimento, só que o sentido oposto. Então, o menos V seria esse vetor bem aqui, né? Então, olha só, se eu pego o vetor U e somo com o vetor menos V, repare o seguinte, ó, se eu pegar o vetor U e somar com o vetor menos V, e pegar o resultante disso, ele começa aqui e termina aqui. Esse vetor aí, que seria U menos V, é justamente o vetor que eu desenhei aqui, que é o vetor laranja. Tudo bem? Então, essa diagonal menor é o vetor U menos V. Com isso, com essa diagonal, eu formei um triângulo. Um triângulo bem aqui, ó. Para ficar mais claro, eu vou desenhar esse triângulo aqui embaixo. Só que agora eu não vou ligar para o sentido do vetor. Eu vou ligar só mesmo para a distância, só mesmo para o comprimento dele. Então, olha só, esse triângulo que eu estou colocando aqui é o mesmo triângulo que está aqui. A diferença é que aqui em cima, esse triângulo é o triângulo das forças, ou seja, dos vetores, na verdade, né? Só que aqui embaixo eu não vou colocar o triângulo dos vetores, eu vou colocar só a norma, eu só quero saber do comprimento. Como é que eu descubro esse comprimento aqui de baixo, a base desse triângulo? Ora, a base desse triângulo coincide com esse vetor V. Então, se eu quero o comprimento, basta eu calcular a norma do vetor V. Então, quando eu calculo a norma do vetor V, eu obtenho essa base do triângulo. Da mesma forma, para eu obter esse comprimento aqui, gente, é só eu fazer a norma do vetor U, já que ele coincide com esse lado. Então, eu tenho a norma do vetor U e, para completar, isso daqui seria a norma desse vetor laranja. O vetor laranja é o vetor U menos V. Então, vou colocar aqui norma de U menos V. Ok. Como esse triângulo ainda representa esse daqui, então o ângulo θ, ele continua no mesmo lugar. Tá aqui. Lembrando, preste atenção, o que eu quero, meu objetivo aqui é encontrar uma fórmula para o ângulo θ. É isso que eu quero. Agora que eu formei esse triângulo, eu posso usar uma relação da trigonometria para esse triângulo. Qual que eu vou usar? Será que eu vou usar o teorema de Pitágoras, por exemplo? Não, porque eu não sei se o triângulo é retângulo. Porém, para cá, eu posso usar a lei dos cossenos, já que eu quero obter um ângulo e eu tenho esses três lados. Porque, olha só, esse lado aqui, que é a norma de U, eu consigo calcular. Porque lembra que o vetor U é um vetor conhecido. Sempre que eu te dou um vetor, você consegue calcular a norma, ou não? Você sabe, né? Qual é a norma? Raiz quadrada, aí coloca as componentes dele lá, você calcula a norma. Então, se eu te der o vetor U, você sabe calcular essa norma aqui. A mesma coisa para o vetor V. Ah, professor, mas e esse daqui? É fácil. É só você fazer essa subtração do vetor U menos o vetor V. Quando você faz a subtração, você obtém um novo vetor e aí fica fácil calcular a norma dele. Então, essas três medidas aqui, elas são conhecidas. Agora, eu vou aplicar a lei dos cossenos nesse triângulo. Então, pela lei dos cossenos, sei que vocês lembram, né, da lei dos cossenos, de cabeça já, vocês sabem. Então, vai ficar o seguinte, ó, como eu quero esse ângulo, quero que ele apareça, então vai ficar essa norma ao quadrado, norma de U menos V ao quadrado, é igual a norma de U ao quadrado, mais a norma de V ao quadrado. Note que é fácil, ó, até aqui é muito parecido com o teorema de Pitágoras, né? Até aqui, só que é a lei dos cossenos. Então, ainda falta uma contribuição, menos
duas vezes a norma de U, norma de V e o cosseno do ângulo entre eles. Então, ó, já encontrei uma equação onde aparece o cosseno do ângulo que eu quero achar. Só que essa expressão está muito grande, eu quero diminuir um pouquinho ela. Como é que eu faço? Bom, na aula passada, na segunda-feira, vocês aprenderam também algumas propriedades que envolvem tanto a norma quanto o produto interno. Vocês sabem, vocês lembram? Produto interno, vocês lembram como é que calcula? Bem simples, né? Daqui a pouco a gente vai rever isso daí. Mas tá, vocês aprenderam lá na aula também que uma relação que existe entre a norma e o produto interno é que a norma ao quadrado é igual ao produto interno de um vetor com ele mesmo. Tá? Então, a norma ao quadrado é o produto interno ou produto escalar de um vetor com ele mesmo. Então, bem aqui, ó, eu tenho uma norma ao quadrado. Então, eu posso dizer que isso daqui é igual ao produto interno desse vetor com ele mesmo. Tá? Então, aqui, ó, norma ao quadrado é a mesma coisa que o produto interno, isso aqui não é uma multiplicação, isso aqui é o símbolo do produto interno, de um vetor com ele mesmo. Do lado direito, eu só vou repetir. Então, vai ficar norma de U ao quadrado mais norma de V ao quadrado menos duas vezes norma de U, norma de V, cosseno θ. Ah, professor, e aqui eu não posso colocar logo produto interno de U com U? Pode também, não tem problema. Daqui a pouco a gente coloca. Agora aqui, existe uma outra propriedade que a gente aprendeu também para esse produto interno, que é a propriedade distributiva. Então eu posso, por exemplo, pegar esse U, multiplicar com esse, depois multiplicar com V. A mesma coisa eu posso fazer, ó, aqui embaixo. Então como é que vai ficar? Esse daqui, produto interno com esse, vai ser ele mesmo, ó, produto interno de U com ele mesmo. Depois, produto interno de U com menos V. Então, vai ficar mais produto interno de U com menos V. Só que bem aqui já existe uma outra propriedade, né? Que se eu tenho uma constante aqui, eu posso colocar essa constante aqui do lado de fora do produto interno. Então, eu vou aproveitar, eu já vou fazer daqui a pouco essa propriedade. Agora aqui, ó, vai ficar menos V, produto interno com U. Vai ficar menos V, produto interno com U. E por último, menos V, produto interno com menos V. Aí o menos com menos vai dar mais. Então, mais V, produto interno com ele mesmo. Igual. Aí aqui, ó, norma de U ao quadrado, já falei que é produto interno de U com ele mesmo. Mais, aqui, norma de V ao quadrado, produto interno de V com V. Menos duas vezes norma de U, norma de V, cosseno do ângulo entre eles. Tudo isso é para descobrir esse ângulo aqui, tá, gente? Tudo isso. Tá, só que olha só, vai começar a simplificar algumas coisas aqui. Primeiro que aqui você tem produto interno de U com ele mesmo, do outro lado também. Do lado esquerdo, você tem produto de V com ele mesmo, do lado direito também. Então, a gente já vai começar a simplificar. Então, eu consigo simplificar esse daqui com esse e consigo simplificar esse com esse. Tá, o que vai sobrar aqui? Bom, como eu disse, esse sinal aqui eu vou passar aqui para fora. Então, vai ficar menos norma de U, norma não, né? Menos U, produto interno com V, menos V, produto interno com U. Igual. Aí aqui só sobrou menos 2, norma de U, norma de V, cosseno do ângulo entre eles. Gente, no produto interno, se eu faço U, produto interno com V, é a mesma coisa que fazer V, produto interno com U? O que vocês acham? Sim. Então, a gente tem essa propriedade simétrica. Então, este é igual a esse. Se eles são iguais, então vai ficar menos duas vezes esse valor. Aí eu já vou passar aqui para outro quadro. Aí vai ficar menos duas vezes U, produto interno com V, igual a menos duas vezes norma de U, norma de V, cosseno do ângulo entre eles.
Dá para simplificar mais alguma coisa aqui? O que vocês acham? Dá, né? O menos 2. Então, venho aqui, ó, simplifico menos 2 com menos 2. E eu vou obter a seguinte expressão. Produto escalar de U com V é igual a norma de U vezes norma de V cosseno do ângulo θ. Então, olha só, essa expressão aqui, ela já é muito importante. Veja o seguinte. Ela está me dizendo que se você quer calcular o produto interno, você também pode usar esta fórmula. Ou seja, você pode calcular o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Então, às vezes, pode ser que aconteça de eu te dar um vetor, mas eu não te digo as coordenadas dele. Ao invés disso, eu te digo a norma dele. Isso pode acontecer? Pode. Ah, professor, mas é difícil. O senhor vai dar um vetor e não vai dar as coordenadas. O senhor vai dar só a norma dele? Onde já se viu isso? Muitas vezes você vê isso. Quer um exemplo? Lá em física. Quantas vezes em física você já não resolveu um exercício assim, ó? A intensidade do vetor força é 30 newtons. Gente, quando ele fala isso, está falando do quê? Não é a norma do vetor força? É a norma. Aí diz assim, a força está fazendo um ângulo de 30 graus com eixo X. Não é isso que ele fala? Então, ó, repare que, de certa forma, ele está dizendo assim, olha, ele está te dando a norma do vetor e o ângulo. Mas ele não te diz as coordenadas do vetor. E aí ele pede para você calcular. Outro exemplo muito bom, gente, de física, que envolve isso daqui, que é muito comum também, é o do trabalho. Vocês lembram qual é a forma do trabalho? O que é trabalho lá em física? É força vezes deslocamento. É assim que a gente aprende ensino médio. Tá certo. Mas existe uma definição mais abrangente do que essa, tá, gente? Na verdade, você aprende que o trabalho, você pode definir ele como sendo o produto interno, olha, produto interno entre o vetor força e vetor deslocamento. Então, essa que é a definição mais geral de trabalho. Trabalho é o produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento. Só que, claro, muitas vezes, quando você vai resolver um problema, né, você tem aqui um objeto, você aplica uma força nele. Normalmente, essa força ela é horizontal. Quando você aplica uma força em um corpo que estava em repouso, desprezando o atrito, isso vai gerar uma aceleração. Essa aceleração vai fazer com que o seu corpo movimente, ou seja, que ele se desloque. E nesse caso aqui, o deslocamento, ele também vai ser na horizontal e na mesma direção do vetor força. Nesse caso aqui, gente, qual é o ângulo formado entre os dois vetores? É zero, né? Eles estão no mesma direção, é zero. Quanto é o cosseno de zero? É 1. Então, por isso que nesse caso aqui, ó, se você quer calcular trabalho, o trabalho vai ser só força vezes deslocamento. Só isso. Mas por quê? Porque o ângulo entre eles já é o ângulo zero, que é igual a 1. Então, por isso que se resume só a isso, força vezes deslocamento. Mas por trás disso você tem essa fórmula aqui. Ou então, lá no ensino médio, né, a gente fazia assim, você tem aqui um objeto, aí agora eu aplico uma força inclinada. Aí só que eu te dou o ângulo, né? Tem um ângulo aqui, tem esse ângulo que ele é dado. Essa componente aqui, esse vetor força, ele tem a componente em Y e a componente em X. A componente em Y não vai fazer o corpo se mover nessa direção, né? Porque você tem a gravidade. Mas a componente X dele, a componente X vai fazer com que ele se movimente ainda na horizontal. Então, isso aqui vai gerar também um deslocamento na horizontal. Só que nesse caso aqui, você não vai usar exatamente esse vetor força. Aí lá, o que a gente fazia? A gente usava o cosseno desse ângulo, né? Usava as relações trigonométricas. Aí como é que ficava a fórmula aqui nesse caso? Ficava força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Não era isso? É isso que fazia. Então, no fundo, o que a gente estava fazendo, só que a gente não diz na hora, né? É calculando o produto escalar do vetor força com o vetor deslocamento. Bem que a gente poderia dizer, né? Ficava até melhor o aluno já desde o ensino médio já entender essas coisas, né?
Mas, pois é. Então, está aqui, ó, uma aplicação muito forte de produto escalar lá na física e que, normalmente, quando você vai calcular trabalho, é normal que você use essa expressão aqui. Ou seja, você multiplica a intensidade dos vetores pelo cosseno do ângulo entre eles. Deu para entender, gente? Tá, só que a gente está quase chegando onde a gente queria, a gente ainda não chegou, porque o que eu disse é, eu quero uma expressão que me dê o ângulo entre os vetores. Tudo bem que aqui já está praticamente na cara, né? Como é que eu faço para obter o ângulo agora? Basta eu isolar. Então, eu vou isolar o cosseno θ. E vai ficar assim, nessa mesma expressão. Então, cosseno θ é igual ao produto escalar dividido pelo produto das normas. Então, essa expressão aqui é a expressão que nós vamos mais usar quando a gente quiser calcular o ângulo entre dois vetores. É claro que depois que você fizer, ó, o produto escalar é uma constante, isso aqui vai te dar um número. Essas normas aqui vão te dar outro número. Então, isso aqui vai ser uma fração. Isso aqui vai ter o numerador e o denominador. Aí você tem que pensar, qual é o ângulo cujo cosseno eu vou obter esse valor? Aí, dependendo do caso, pode ser que seja um ângulo que você conheça. Então, no fundo, né, o que a gente está fazendo aqui é calculando para obter o ângulo, o arco cosseno desse valor, dessa fração, que é o produto interno dividido pelo produto das normas. Tudo bem, gente? Então, na sua prova, se cair uma questão de calcule o ângulo entre os vetores, você vai usar aqui essas expressões. Na prova de vocês, caiu uma questão dessa. Você vai dizer, poxa, professor, mas essa expressão aqui eu achei ela um pouquinho grande, né? Eu vou precisar decorar essa expressão? A resposta é não. Você não vai decorar. Por quê? Porque você entendeu a demonstração, você entendeu tudo que a gente fez aqui, desde o primeiro quadro. Então, isso que é o mais importante, você entendeu isso daqui. Então, na hora da sua prova, você só vai demonstrar. Você vai demonstrar, você vai chegar na fórmula e você vai usar a fórmula. Professor, mas eu vou demorar para fazer isso daqui. Não vai. Sabe por que não vai? Porque eu sei que você achou tão legal essa demonstração que, saindo hoje da aula, você vai fazer em casa ela sozinho. Você faz a demonstração, fez uma vez, gostou, amanhã faz de novo. E depois faz de novo. Aí na prova você não vai ter que decorar nada. Você rapidinho, em 2 minutos, você faz a demonstração, chega na fórmula e aplica a fórmula. E pronto, acabou. E aí você garante já mais um 9 aí na segunda prova. Mas é isso, gente. Então vamos aqui para o slide, onde eu vou resumir um pouquinho do que eu já falei e a gente vai começar a resolver alguns exercícios para poder fixar essas ideias. Então vamos lá, chegamos na aula número 4, onde nós vamos falar sobre vetores paralelos e ortogonais. Claro, para você saber se um vetor é paralelo ou ortogonal ao outro, você precisa do ângulo entre esses vetores. Então, por isso que a gente vai falar primeiro do ângulo entre vetores. Olha, só relembrando, tá, gente? Quando eu estou falando de produto interno ou produto escalar, é a mesma coisa, eu uso esse símbolo aqui, né, o pontinho, mas ele não é a multiplicação como a gente está acostumado. Então, quando eu estou falando de vetores, se você ver esse pontinho aqui, ele simboliza o produto interno. Não é a mesma coisa. Porque o produto interno, a definição é esta que está aparecendo aqui. Professor, eu posso usar o x de multiplicação ao invés da bolinha? Não. Porque se você usar um x, é uma outra coisa, é o produto vetorial, que a gente ainda vai estudar. Então, use sempre esta bolinha quando você estiver falando do produto interno. Ok, gente, como é que eu calculo o produto interno? É bem simples. Se você já souber as coordenadas dos vetores, basta você pegar a primeira coordenada de u, que é x1, multiplicar pela primeira do vetor v, que é x2. Então, aqui, ó, x1 vezes x2. Depois você vai somar com a segunda, y1 vezes y2, e depois você soma com a terceira. É só isso? É só isso. Tá? Então, calcular o produto interno, se você tem os dois vetores, é só aplicar nessa fórmula bem simples. Então, se a gente tem o produto interno, a gente consegue, usando essas ideias, né, calcular o ângulo entre os vetores, que foi o que nós já fizemos aí no quadro. Então, no final, nós percebemos que calcular esse produto interno também é igual a calcular o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ou eu posso usar essa expressão para descobrir o ângulo entre os vetores.
Então, ó, vamos resolver 2 exercícios para vocês perceberem que é bem simples essa parte aí de calcular o ângulo. Vou fazer aqui no terceiro quadro. Vou só anotar aqui as informações. Então, para o primeiro exercício, nós temos vetor U igual ao vetor 1 em x, 2 em y, 0 em z. Já para o vetor V, eu tenho também 1 em x, 2 em y, só que aqui é raiz quadrada de 15. Então, numa questão dessa, não tem mistério, gente. Se ele está pedindo o ângulo, eu vou usar a expressão que a gente deduziu agora. Então, vamos resolver aqui no quadro. Olha só. Nesse caso, eu já sei que o cosseno do ângulo entre 2 vetores é igual ao produto escalar entre os vetores dividido pelo produto das normas. Então, eu vou fazer bem devagar essa questão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular esses valores que aparecem aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o produto interno, usando a fórmula que você já conhece. Então, para calcular o produto interno entre o vetor U e o vetor V, o que eu faço? Eu vou pegar a primeira coordenada do vetor U, que é 1, e multiplicar pela primeira do vetor V, que também é 1. Então, vai ficar 1 vezes 1. Aqui a bolinha da multiplicação mesmo, como a gente está acostumado, né? Mas, eu vou pegar agora a segunda coordenada. Aqui é 2 e aqui também é 2. Então, vai ficar 2 vezes 2. Mas, agora eu vou pegar a terceira coordenada. 0 vezes raiz de 15. Claro que aqui vai zerar, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4. Então, o produto interno é igual a 5. Agora eu vou calcular logo a norma do vetor U. Depois eu vou calcular a norma do vetor V. E depois eu jogo tudo aqui na fórmula. Ah, professor, eu posso fazer direto na fórmula? Pode também, não tem problema. Como é que eu calculo a norma do vetor U? Gente, olha, é sério. Eu preciso que vocês nunca esqueçam como calcular uma norma. Porque vocês vão usar muito isso, de verdade. Tá? Então, professor, não sei como é que calcula. Olha, como é que calcula uma norma? A norma de um vetor é raiz quadrada, aí você olha para as componentes dele, ó, é a componente 1, 2 e 0. Então vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. É só isso, tá? Então assim calcula a norma, então nunca esqueça. Aí fazendo essa continha, né, vai ficar 1 mais 4 que é 5. Então a norma desse vetor é raiz de 5. Agora, eu vou calcular a norma do meu vetor V. Aí, para calcular a norma de um vetor, vai ficar raiz quadrada, 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais... Aí, aqui é raiz de 15, então vai ficar raiz de 15 ao quadrado. Aí, eu tiro essa raiz aqui. Bom, aqui vai dar 1, aqui vai dar 4, isso aqui vai dar 5. Raiz de 15 ao quadrado, a raiz com ao quadrado aqui vai ficar só 15. 5 mais 15 é 20. Então, raiz de 20. Tudo bem? Agora, eu vou pegar esses valores e substituir na minha fórmula. Então, isso aqui vai ser igual. Esse numerador é igual a 5. Então, eu coloco aqui 5 dividido. Essa primeira norma é raiz de 5. Então, eu coloco raiz de 5. E essa segunda é raiz de 20. Raiz de 20. Aí você vai dizer assim, nossa, mas eu não sei qual é o ângulo cujo cosseno vai dar 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 20. Então, esse ângulo não é notável. Calma, não se desespere, não tome nenhuma decisão precipitada aqui. Não é porque está assim que esse ângulo não é notável. Cuidado, gente, cuidado. Porque dificilmente, na hora que você jogar na fórmula, vai aparecer aqui, raiz de 2 sobre 2. Não. Vai aparecer uma outra coisa, assim, bem diferente. Aí depois que você simplificar, você racionalizar, aí que aparece lá, raiz de 2 sobre 2. Ou então, meio, 1 sobre 2. Não,
Não vai aparecer logo de cara. Pode ser que sim, mas na maioria das vezes não vai ser dessa forma. Então, ó, eu vou tentar, antes que eu desista de calcular esse ângulo, eu vou tentar simplificar, melhorar essa minha fração, até chegar em um valor que eu consiga identificar. Não, de fato, isso aí é um ângulo notável. Ou diga, não, não é notável. Então, tem várias formas de você fazer isso, você poderia racionalizar se você quisesse, mas eu acho que o jeito mais rápido é multiplicar essas duas raízes. Já que existe uma propriedade que diz que se você multiplica duas raízes, basta você multiplicar aqui, ó, o que está dentro delas. Então, 5 vezes 20 vai ficar 100. Então, raiz de 100 é 10. Então, isso aqui vai ser 5 dividido para 10. E agora, gente, basta... Ó, eu ainda não sei, né, qual é o meu ângulo θ, mas eu sei que o cosseno dele é 5 sobre 10. Então, agora eu posso simplificar. Vou dividir por 5, em cima e embaixo. Então, vou simplificar. E aí eu vou obter 1 sobre 2. Ou seja, o cosseno de θ é igual a 1 sobre 2. Então, nesse caso, o que eu quero? Eu quero achar o arco cosseno de 1 sobre 2. Ou seja, qual é o ângulo cujo seno é igual a meio? Qual é? Qual é o ângulo cujo cosseno desse ângulo é meio, gente? É 60 graus, né? O cosseno de 60 graus é meio. Ou, né, falando em radiano, π sobre 3 radiano. Então, nesse caso aqui, o meu θ ele é igual a π sobre 3 radianos. Ou 60 graus, tá? Você pode colocar tanto nessa resposta quanto outra. Apesar de que a gente prefere radiano, mas se você quiser colocar em graus, não tem problema. Só não vai errar isso na sua prova. Tá? Professor, estou na dúvida como é que eu passo para radiano. Então, deixa em grau mesmo, não tem nenhum problema. Então, deixa assim a sua resposta. Gente, só que assim, uma observação, eu já aviso vocês agora. Não quer dizer que na sua prova, obrigatoriamente vai ser um ângulo notável. Pode ser que sim, pode ser que não. Não estou dizendo que vai ser, nem estou dizendo que não vai ser. Então digamos que na prova, fique assim, ó, no final. Cosseno de θ igual a 1/3. Aí você pensa assim, mas o professor disse que ia ser notável o ângulo, então deve ser ali próximo de 30 graus, alguma coisa. Não, não faça isso. Então, se chegou numa coisa assim, ó, você percebe que não é um ângulo notável, então a resposta vai ser só mesmo. θ é igual a arco cosseno de 1/3. Pronto, acabou. Essa já é a resposta. Né? Agora, se for um ângulo notável, você pode deixar assim? Pode, mas eu não vou considerar a questão toda, né? Porque se for notável, dava para identificar que era um ângulo notável. Tá? Então, estamos conversados. Então, vou apagar aqui. E já obtei nossa resposta. Aqui eu poderia desenhar no quadro, mas a gente vai desenhar no GeoGebra. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês como é que vocês colocam vetores no GeoGebra e depois já descobre o ângulo, que aí fica mais fácil. Quando você estiver em casa, resolvendo exercício, você já pode até olhar no GeoGebra e ver se você acertou. Então, vou mudar aqui. Vou passar aqui para o GeoGebra. Aqui no GeoGebra já aparece, né, o espaço, as 3 dimensões. E eu vou primeiro colocar os vetores, o vetor U e o vetor V. Lembrando que o vetor U é o vetor de coordenadas 1, 2 e 0. Só que se eu simplesmente fizer assim, ó, gente, 1, 2 e 0, ele não vai me dar um vetor. Ele vai me dar o quê? Ó? Ele vai me dar só um ponto. Mas não, eu quero um vetor. Como é que eu faço para o GeoGebra identificar que eu quero um vetor? Basta eu escrever aqui, ó, vetor, abro parêntese, aí agora eu vou colocar o meu ponto, que é o ponto 1, 2 e 0. Então, vou abrir parênteses de novo. Por que eu abri 2 parênteses? O primeiro é o parêntese da função e o segundo é o parêntese justamente do ponto. Tá? Então, vou colocar aqui o ponto 1, 2 e 0. Está aqui, ó. Então, ele desenhou aqui para mim o vetor U, que é o vetor 1, 2 e 0, ou seja, é o vetor que sai da origem e chega no ponto 1, 2, 0. Agora eu vou desenhar o vetor V. Então, eu escrevo vetor, abro parêntese, que é o da função vetor, abro outro parêntese para dizer o ponto, eu coloco 1, 2, aí para colocar a raiz quadrada eu posso colocar SQRT, que é o comando,
dou um espaço, ó, já aparece a raiz quadrada. 15. Dou o Enter. E apareceu nosso segundo vetor, que é o vetor V. Vou até mudar aqui a cor dele. Vou colocar verde. Está aqui. Ok, agora eu quero saber qual é o ângulo entre esses dois vetores. Aí bem aqui tem um comando ângulo, ó. Bem aqui. Eu aperto, escolho aqui a opção ângulo. Aí eu vou dizer onde eu quero o ângulo, né? Então eu quero o ângulo entre este vetor aqui, o verdinho, e o vetor aqui, ó, que está aqui embaixo. E ele já me deu o valor do ângulo, que é aqui, ó, 60 graus. Então nós acertamos essa questão. Agora, o que você vai fazer quando você voltar para casa hoje? Você vai resolver uns 200 exercícios, agora de ângulo entre vetores. Você vai escolher lá, enfim, o vetor que você quiser. Vai resolver. Eu quero saber se eu acertei. Joga no GeoGebra, tá bom? Então, eu sei que você vai ter muita coisa para fazer, muita diversão. Creio que essa semana você não tem nada para fazer, além de estudar cálculo, né? Creio que você não tem nenhum compromisso, mesmo seu compromisso é com os estudos, é com o cálculo. Então, você vai aproveitar para resolver esse exercício, tá bom? Então, voltando para cá. Ah, professor, mas eu durmo. Não, dormir não é importante, tá, gente? Compromisso aqui não é com sono, compromisso aqui é com nossos exercícios. Então, vamos para o segundo exercício. Bom, agora é no R2, né? Então, a gente está mais nem no R3 nesse caso aí. Vamos calcular mais esse ângulo entre esses dois vetores. Exercício 2. Aí você tem o vetor U, que é o vetor 3, 0. E você tem o vetor V, que é o vetor 3, 3. Nós estamos agora no plano cartesiano. E vamos resolver, né? Então, aqui eu já vou jogar na fórmula direto, porque você já sabe qual é a fórmula. Então, ó, cosseno do ângulo entre esses vetores vai ser igual ao produto interno entre eles dividido pelo produto das normas. Aí eu não vou mais fazer separado, que a gente já sabe como é. Pronto, está aqui. Então, qual é o produto interno desses vetores? Vai ser 3 vezes 3, vou colocar 3 vezes 3, mais 0 vezes 3. 0 vezes 3. Agora aqui embaixo, norma de U só tem duas coordenadas, não tem problema, vai ficar raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado, vezes a norma de V. Norma de V é raiz quadrada de 3 ao quadrado, aí a segunda coordenada é 3 de novo, 3 ao quadrado. Agora nós vamos fazer essas contas. Então isso aqui vai ser, deixa eu colocar para cá. O cosseno de θ vai ser igual. Aqui é 0, 3 vezes 3 é 9. Então, 9 no numerador. Embaixo. Aqui, gente, vai ficar a raiz quadrada de 9, que é 3. Coloco 3 aqui embaixo. E aqui, 9 mais 9, 18. Então, raiz quadrada, 18. Já posso simplificar, né? Não desista, né? Talvez esse ângulo seja notável, não sei. Mas a gente pode simplificar. Aqui vai dar 3. Então, eu vou ter 3 dividido pela raiz de 18. Ó, por enquanto, a gente ainda não consegue enxergar que ângulo é esse. Porém, o que eu posso fazer aqui? Aí você pode ou racionalizar, ou você pode fatorar aqui o 18, né? Como é que fatora, gente? Números primos. Vocês aprenderam isso já. Pega aqui o 18, a gente vai dividir ele só por números primos. Então, a gente divide por 2 primeiro, né? Isso aqui é o termo fundamental, né, da aritmética. Divide por 2, aqui vai dar 9. Não dá mais para dividir por 2, vou dividir por 3. Aqui vai dar 3. E eu divido mais uma vez por 3. Então, perceba que 18, eu posso escrever ele como sendo 2 vezes 3 ao quadrado, já que o 3 aparece 2 vezes. Vocês lembram disso daqui? Lembram, né? Tudo bem. Então, aqui, ó, o cosseno de θ vai ser igual a 3 dividido
pela raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 2. Ora, o 3 ao quadrado ele vai sair da raiz, ficar só 3 aqui fora. Então, isso aqui é igual a 3 dividido para 3 raiz de 2. Simplifica, ó, tá ficando bom, né? Então, ó, o cosseno de θ vai ser igual a 1 sobre raiz de 2. Ó, daqui a gente já saberia qual era o ângulo, mas para ficar melhor, eu vou racionalizar ainda, né? Então, vamos multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 2. Quando eu faço isso, em cima vai ficar raiz de 2, embaixo vai ficar só 2. Ora, qual é o ângulo cujo cosseno é raiz de 2 sobre 2, gente? 45 graus, ou π sobre 4 radianos, né? Então, ó, o nosso ângulo, ele é π dividido para 4 radianos. Essa daqui é a nossa resposta final. Então, eu vou apagar aqui. Ó, apesar dessa ser a nossa resposta final, apesar de que a gente já obteve o que o problema pediu, mas a gente não vai fazer só isso, né? A gente vai fazer o desenho, porque a gente é assim, aluno do Newton, ele olha, ele sempre quer fazer mais do que precisa. Vocês viram na prova de vocês, né, aqueles três jovens lá, o que eles fizeram? Eles estavam num prédio que eles quiseram fazer a localização deles. Né? Quem é que faz isso? Aluno do Newton, né? Esforçado, gosta de praticar o que aprendeu, então por isso que eles fizeram isso. Então, da mesma forma, já achei o ângulo, mas eu quero desenhar, eu quero esboçar essa situação. Então, o que eu faço? Jogo aqui no plano cartesiano, já que eu estou no R2. Formo meus vetores. Meu vetor U é o vetor 3 em x, 0 em y. Então, vamos colocar o 3 para cá. Forma aqui, ó. Formo meu vetor U. Aqui é o 3. Agora eu vou formar o vetor V. O vetor V é 3 em x, 3 em y. Então, bora dizer que o 3 está bem aqui no y. Então, no final, eu vou ter esse ponto bem aqui, ó. E o meu vetor V, ele sai da origem e chega nesse ponto. Então, este daqui é o meu vetor V. E agora, eu já sei que... Deixa eu pegar outra cor. Eu já sei que o ângulo entre eles aqui, ó, é π sobre 4 radianos. O que é interessante, ó, porque aqui você tem um triângulo retângulo, né? Então, se eu fizesse tangente desse ângulo, ia ficar 3 sobre 3, que é 1. Tangente de 1 também 45 graus. Então, a gente obteve a resposta e ainda fez aqui, a gente conseguiu esboçar a situação. Alguma pergunta até aqui, gente? Tá fácil? Tá, né? Então, se cair uma dessa da prova, tranquilo. Ok. Antes de a gente continuar, queria só colocar aqui uma observação muito importante. Bom, vocês já perceberam que o produto interno entre dois vetores ele está fortemente relacionado com o ângulo entre os vetores. Então, eu vou te perguntar uma coisa. Primeira pergunta que eu faço para você. O produto interno entre dois vetores não nulos, tá? Eu tenho dois vetores não nulos. O produto interno entre eles pode ser zero? O que você acha? O produto interno entre dois vetores não nulos pode ser zero? Sim ou não? Bom, vamos ver. Eu vou te dar um exemplo, aí eu acho que já vai responder a nossa pergunta. Digamos que você tem um vetor assim, ó. U é igual a menos 1, 0 e 3. V é 3, 7 e 1. Ó, nenhum desses vetores é nulo, né? Todos eles, aí tem coordenadas, né? Todos eles têm um comprimento e tudo mais. Agora, mas se eu fizer o produto interno entre eles, olha o que vai acontecer. Produto interno entre U e V. Vai ficar menos 1 vezes 3, que é menos 3. Aí mais 0 vezes 7, vai dar 0. Mais 3 vezes 1, que vai dar 3. Então, nesse caso, ó, menos 3 mais 0 mais 3, deu 0. Então, o produto interno entre eles deu 0. Tá, pessoal, mas e daí? Bom, a gente já viu que é possível. Agora, a segunda pergunta é, será que isso significa alguma coisa para a gente? Principalmente com relação ao ângulo? Não sei, é o que a gente vai descobrir agora. Então, olha só, minha pergunta é a seguinte.
se o produto interno entre dois vetores for igual a zero, o que isso significa com relação ao ângulo entre eles? Ou seja, o que está acontecendo ali por trás para que esse produto aqui seja zero? Bom, nós aprendemos na aula de hoje o seguinte: se isso aqui é zero, gente, então eu posso dizer, se somente se, que se o produto interno é igual a zero, então o produto das normas vezes o cosseno do ângulo entre os vetores também vai ser zero. Não é verdade? Porque o produto interno é a mesma coisa que isso daqui, produto das normas vezes o cosseno do ângulo. Então, se esse cara aqui é zero, esse aqui também vai ser zero. Ok, só que aqui você tem três elementos, norma de U, norma de V, cosseno de θ. E eles estão se multiplicando. E a multiplicação está dando zero. Ora, se você tem três pessoas aí, três elementos se multiplicando, e está dando zero, o que está acontecendo? Um deles tem que ser zero. Né? Então, pelo menos um deles é o culpado por esse zero. Quem é o culpado? Vamos ver. Os três poderiam ser zero. De fato, os três poderiam ser zero. Dois deles poderiam ser zero. Mas nesse caso, eu te pergunto o seguinte: o vetor U e o vetor V, eles são não nulos. Não nulos. Aí eu te pergunto agora: a norma de um vetor não nulo pode ser zero? O que vocês acham? A norma de um vetor não nulo pode ser zero? Não. Por quê? Intuitivamente, se você parar para pensar, um vetor não nulo, ele tem um comprimento. Sim ou não? O que é um vetor não nulo? Né? É um vetor que sai da origem e chega em outro ponto, sem ser a própria origem. Então ele vai ter um comprimento, nem que seja pequeno. Se ele tem comprimento, ele tem norma. Então a norma dele não é zero. Então a única possibilidade da norma de um vetor ser zero é se esse vetor for vetor nulo, ou seja, for o vetor 0, 0, 0. Que aí nesse caso realmente nem comprimento ele tem, porque ele sai da origem e chega na própria origem. Então ele nem chega a sair, então só tem um pontinho ali. Tudo bem? Então, se os vetores são não nulos, então essas normas aqui, elas não podem ser zero. Se elas não podem ser zero, quem sobrou como culpado aí? O cosseno. Então, ele que está sendo zero nesse caso. Então, isso vai ocorrer se somente se, nas nossas circunstâncias, se o cosseno do ângulo for igual a zero. Ok. Agora eu te pergunto, quando é que o cosseno vai ser zero? O ângulo tem que ser quanto? Quanto? 90 graus, né? Ou π sobre 2. Ou tem uma outra possibilidade. 3π sobre 2. Ou 270 graus. Né? Só que, então, nesse caso, eu poderia dizer que o ângulo θ é π sobre 2. Ou poderia dizer que o ângulo θ é 3π sobre 2. Só que tem um problema, gente. Qual é o problema? Vou pegar aqui 2 apagadores, só para a gente ter uma ideia. Lembrem-se que quando define o ângulo θ é o ângulo entre os vetores. Só que assim, se você parar para pensar, quando você tem dois vetores, e eu junto eles dessa forma aqui, não existe apenas o ângulo θ, que seria esse ângulo aqui. Vocês concordam comigo que existe um outro ângulo aqui fora? Existe, né? Então, como é que eu vou saber a diferença se eu estou usando o ângulo aqui de dentro ou o ângulo aqui de fora? É simples. Para resolver esse problema, basta eu considerar que o θ ele é sempre o menor ângulo entre os vetores. Tá? Então, nosso θ ele sempre vai ser o menor ângulo entre os vetores. Então, agora, não tem mais nenhuma ambiguidade. Então, se eu quero o ângulo θ vai ser sempre aqui, o menor. Tá bom? Gente, nessa situação aqui, por exemplo, esse ângulo aqui ainda é o menor. Agora, se eu for aumentando ele, por exemplo, aumentei até aqui. Agora, ele é maior que 90 graus. Ele ainda é o menor ângulo? O que vocês acham? Esse ângulo aqui, ainda é o menor ângulo nesse caso? É porque o ângulo de baixo ainda é maior. Agora, se eu aumentar mais um pouco aqui, até chegar a 180, ele ainda é o menor? Ele é igual ao de baixo, né? Então, ainda posso considerar ele. Agora, se eu aumentar mais um pouquinho aqui, mais para cá, ele ainda vai ser o menor? Não, o menor já vai ser o de baixo. Então, perceba,
qual é o maior valor que o θ pode assumir? É 180 graus, ou π. É o máximo. Por quê? Se ele passar disso, ele já não vai ser o menor ângulo. O que eu quero dizer com isso também é que o nosso θ, ele sempre vai estar, então, já que o valor máximo dele é 180, então ele sempre vai estar ou no primeiro quadrante ou no segundo quadrante. Nunca no terceiro e no quarto. Então, se ele não vai estar no terceiro e no quarto, então eu posso descartar essa possibilidade aqui. Ó. Ele não vai ser 3π sobre 2, porque ele não pode estar nesse quadrante. Então, eu só tenho uma possibilidade, que é essa daqui. Então, se o cosseno de θ é igual a zero, nas nossas circunstâncias, é porque o θ é π sobre 2 radiano. Π sobre 2 radiano é 90 graus. Então, se dois vetores têm um ângulo de 90 graus entre eles, é porque os vetores eles são perpendiculares, ou também a gente pode chamar de vetores ortogonais. Então, gente, olha só o que a gente acabou de descobrir. Isso aqui é muito importante, tá? Deixa eu escrever aqui, ó. Se o ângulo é π sobre 2, isso significa, então, que o meu vetor U ele é perpendicular ao meu vetor V. Mas lembrando que tudo começou bem aqui, ó. Tudo começou aí. O produto interno entre os vetores deu zero. Então, toda vez que o produto interno entre dois vetores for nulo, você pode ter certeza que esses vetores são perpendiculares. E vice-versa. Se dois vetores, você já olha visualmente para eles, e você já vê que eles são perpendiculares, então você pode ter certeza, não precisa nem calcular, que a norma deles vai ser igual a zero. Gente, percebam o quão interessante é isso daí. Porque se eu tenho dois vetores e eu quero descobrir se eles são perpendiculares, eu já não preciso mais nem desenhar eles se eu não quiser. Basta calcular o produto interno, que eu sei calcular facilmente. Calculando o produto interno, se der zero, eu já posso afirmar que eles são perpendiculares. E se não der zero, eu já posso afirmar que eles não são perpendiculares. Acabou. Então perceba que você está começando a criar uma situação geométrica na sua mente sem precisar desenhar as coisas. Só analisando o produto interno, calculando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, você já consegue obter muitas informações. Então, agora você já sabe. Toda vez que isso aqui acontecer, o cérebro de você já vai dizer, ah, tá, é porque está acontecendo isso daqui. Outra pergunta que eu faço, antes de a gente encerrar essa parte aqui. O produto escalar pode ser negativo? Sim ou não? O produto escalar entre dois vetores pode ser negativo? Bora ver, né? Então, já que a gente está em dúvida, bora ver. Vou colocar aqui um vetor U, ele vai ser o vetor 3, 1, menos 2. Já o meu vetor V vai ser o vetor 2, 1 e 5. Se eu calcular o produto interno entre eles, vamos ver quanto é que vai dar. Bom, aqui vai ficar 3 vezes 2, que é 6. 1 vezes 1 é 1. Menos 2 vezes 5, vai ficar menos 10. Isso aqui vai dar 7, aqui menos 10, isso aqui vai dar menos 3. Então, sim, é possível que o produto interno entre os vetores seja negativo. Então, é possível ele ser positivo, é possível ele ser nulo, é possível ele ser negativo. Agora, o que isso significa para o ângulo entre eles? É o que a gente vai descobrir agora também. Pelo menos a gente já sabe que é possível, né? Agora, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Se o produto interno entre os vetores for menor que zero, ou seja, é um valor negativo, isso significa que o produto das normas vezes o cosseno do ângulo também é negativo. Então, você tem mais uma vez uma multiplicação de 3 elementos, isso aqui está dando negativo. Só que eu pergunto para vocês, a norma de um vetor pode ser negativa? Sim ou não? Não porque norma é tamanho de vetor. Né? Então, não pode ser. E até pela definição, o que é norma? Né? Raiz quadrada de não sei o que ao quadrado, não sei o que ao quadrado. Então, isso não pode ser negativo. Então, essas duas normas aqui, gente, elas são positivas, tá? Aqui é maior que zero,
aqui é maior que zero. Mas eu sei que o resultado está dando negativo. Então, nesse caso, quem é o negativo aqui da história? É o cosseno. Então, cosseno de θ, que é negativo. Quando é que o cosseno de um ângulo vai ser negativo? Lembrando que o θ ele está entre 0 e π. Ele está no primeiro e no segundo quadrante. Ele não está além disso, porque senão ele não vai mais ser o menor ângulo. Então, nesse caso aqui, se eu digo que o cosseno de θ é menor que zero, é porque o θ ele está onde, gente? Ele está no segundo quadrante. É isso mesmo. Então, nesse caso, ó, significa que o θ ele está no segundo quadrante. Ou seja, ele é maior que π sobre 2 e menor ou igual que π, para poder o valor ser negativo. Deixa eu colocar aqui. O que faz sentido, ó. Vamos ver aqui. Ó, vamos pegar aqui os dois vetores de novo, né? Ora, enquanto o meu ângulo for menor que 90 graus, perceba que é como se eles estivessem, né? Se a gente parar para pensar que dividir isso aqui em dois planos, é como se eles estivessem do mesmo lado, os dois vetores. Tá aqui, ó. Enquanto for um ângulo menor que 90 graus, é como se os vetores estivessem do mesmo lado. Agora, da feita que eu coloco aqui, ó, 90 graus, eu já sei que o produto escalar é zero. E se eu aumentar de 90 graus, é como se cada vetor estivesse para um lado. Um vetor está para cá, o outro está para lá. Então, quando o produto interno der negativo, é porque você está numa situação assim. Tem um vetor para um lado e outro vetor para o outro. Quando o seu produto interno deu positivo, é porque eles estão nessa situação aqui, ó. É como se eles estivessem para o mesmo lado. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tudo certinho? Então tá. Então na prova, né? Posso pedir na prova assim para vocês? Demonstre que isso aqui é verdade? Posso ou não? Isso é interessante, né? Mas não vou fazer isso. Não vou porque, apesar da gente gostar de demonstração, né? Apesar de eu sei que vocês queriam que eu colocasse isso na prova, mas a gente vai focar mesmo nas aplicações. Então, vamos voltar aqui para o slide. Aqui também só vai aparecer um pouquinho do que eu já comentei. Então, ó, note aí que essa demonstração foi que a gente já fez e já está no quadro para vocês. Então, ó, agora a gente consegue resolver até alguns exercícios, né? Olha só esse primeiro. Esse primeiro a gente vai fazer de cabeça. Agora que você já entendeu o conteúdo, você consegue fazer de cabeça. Ó, presta atenção, vamos ver. Verifique se o vetor U e o vetor V são perpendiculares. Como é que eu vou verificar? Eu vou desenhar os vetores? Se você quiser, você pode desenhar. Mas agora a gente vai fazer de uma forma mais rápida. Qual é? Eu vou calcular o produto interno entre eles. Bora calcular de cabeça. Produto interno vai ser 4 vezes 1, 4. Menos 2 vezes 5, menos 10. 3 vezes 2, 6. Então, pegou aí? Então, a gente tem 4 menos 10 mais 6. Vai dar quanto? Vai dar 0. 4 menos 10 mais 6 vai dar 0. Então, esses vetores são perpendiculares, sim ou não? Sim. Olha que interessante, você fez de cabeça, né? Antes dessa aula, você ia conseguir fazer isso? Não, a gente não ia conseguir, a gente tem que desenhar, vai ser coisa muito trabalhosa para a gente. Agora, só de cabeça você já sabe dizer. Então, você já pode sair daqui e falar para o seu colega para ele dar 2 vetores. E de cabeça você vai dizer para ele se esses vetores são perpendiculares ou não. Aí ele vai se impressionar com você, vai pensar que é mágica, mas não, é só a matemática mesmo aqui, né? É a coisa que a gente demonstrou aqui em sala. Bora fazer o segundo. Calcule o valor de A é um escalar, de modo que os vetores sejam perpendiculares. Então, eu quero que eles sejam perpendiculares. Então, para isso, eu tenho que assumir um valor para A, e não pode ser qualquer valor, né? Porque senão, talvez não sejam perpendiculares. Depende do valor que eu colocar. Então, ó, segundo exercício, eu tenho para o meu vetor U é o vetor 5 e menos 3. Já para o meu vetor V, eu tenho A e 2. Pronto. O que ele está nos exigindo é que esses vetores sejam perpendiculares. Nós já sabemos que a condição necessária e suficiente para que eles sejam perpendiculares é que o produto interno entre eles tem que ser igual a 0. Como é que você calcularia o produto interno entre eles? A gente vai ter que fazer 5 vezes A, que é 5A, mais menos 3 vezes 2, que já é menos 6. Então, eu vou tirar o mais daqui e colocar menos 6.
Então, esse resultado aqui, ele tem que ser 0, para poder eles serem ortogonais. Isolando o A, eu vou ter que... O A, ele obrigatoriamente vai ter que ser 6/5. Então, esse é o valor de A para que esses dois sejam perpendiculares. Se o A for diferente, eles já não vão ser mais perpendiculares. Tá bom? Então, é só isso. Agora vem a pergunta. Ok, professor, já entendi. E quando é que os vetores vão ser paralelos? Bom, para eu falar sobre vetores paralelos, eu teria dois resultados. Só que um deles a gente não vai falar ainda hoje. Eu ia precisar falar com vocês sobre produto vetorial. Não vamos falar dele hoje ainda. Mas, pelo menos, a gente vai ficar com essa proposição aqui. Ó. Então, dois vetores são paralelos se, somente se, existe um escalar tal que o vetor U é igual a esse escalar vezes V. Em outras palavras, dois vetores são paralelos se um é um múltiplo do outro. Porque se você reparar, quando você pega um vetor e multiplica por um escalar, você não muda a direção do vetor. Pode reparar. Se você pega um vetor e multiplica por um escalar, você consegue mudar a norma do vetor, que você consegue aumentar ou diminuir o vetor, isso é verdade. Você consegue mudar o sentido do vetor, se o seu escalar for negativo, mas você não consegue mudar a direção do vetor, só multiplicando por um escalar. Né? Então, se dois vetores eles são múltiplos, se um vetor é um escalar vezes o outro, é porque eles têm necessariamente a mesma direção. Os dois têm a mesma direção. Ok? Quer dizer que a reta suporte deles são retas paralelas. Então, sabendo disso, nesse primeiro exemplo aqui, esses vetores são paralelos, esse vetor U e o vetor V, a resposta é sim. Por quê? Porque existe uma constante que quando eu multiplico o U, isso vai ser igual a V. E essa constante é 3. Porque se eu pego o U e multiplico por 3, vai ficar 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 4 é 12. Só que, gente, na hora que você for multiplicar, tem que multiplicar pela mesma constante. Você não pode, eu vou multiplicar o x por 3, vou multiplicar o y por 2. Não, tem que ser a mesma constante. Tá? Então, aqui nesse caso existe, e a constante é 3. No segundo exemplo, eles também são paralelos. A constante é menos 2. Pode reparar, multiplica V por menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo. Menos 2 vezes menos 4 dá 8 positivo. Então, esses aqui também são paralelos. Agora, olha o terceiro exemplo. Eu afirmo que eles não são paralelos. Por quê? Porque não existe uma única constante que, multiplicando um deles, vai dar o outro. Pode perceber. Olha para o U aqui. A primeira coordenada dele é 1 e do V é 3. Então, se eu quisesse passar de 1 para 3, eu teria que multiplicar por 3. A mesma coisa aqui na terceira coordenada. Aqui é menos 2 e aqui é menos 6. Se eu multiplicar por 3, vai ficar menos 6. Então, até aqui parece que ele é paralelo. Os dois são paralelos. E a constante é 3. Só que quando você chega na segunda coordenada, multiplica 3 vezes 3, vai dar 5? Não, não vai dar 5. Então, eles não são paralelos. Ok? Bom, então é isso. Esse exercício eu vou deixar para casa. Mas não se preocupe que ele é bem simples. Determine o valor das constantes A e B. Ele quer que esses vetores aqui eles sejam paralelos. Tá? Como é que você vai fazer? Você tem que ver o seguinte. Aqui no vetor U, eu tinha o valor 4. E no vetor V, o valor 6, que é a primeira coordenada deles. Né? Ora, para você passar de 4 para 6, você teria que multiplicar por qual número? Isso que você tem que pensar. Qual número que multiplicado por 4 vai dar igual a 6? Quando você descobrir esse número, que aí é fácil, você só faz uma continha rápida. Quando você descobrir esse número, você pega esse mesmo número, multiplica por 1, vai dar o A. Depois multiplica por 3, vai dar o B. Tudo bem? Mas aqui eu estou dando muito spoiler, né? Vocês vão se divertir lá na casa de vocês. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre base canônica. Vou falar aqui no quadro primeiro, depois a gente passa aí para o slide. Gente, o que é base canônica? Digamos que você tem o vetor U, e o vetor U ele tem coordenadas x e y. Então, bora para o quadro agora. Vocês concordam comigo que eu posso escrever esse vetor dessa forma aqui? Isso aqui é a mesma coisa que o vetor x0 mais o vetor 0y. Sim ou não, gente? É a mesma coisa? Isso é igual a isso? É, né? Se você somar isso com esse, eu volto para cá.
Ok, só que x e y são constantes, né? São escalares. Então, isso daqui também é a mesma coisa que x vezes o vetor 1, 0, mais y vezes o vetor 0, 1. Tudo bem? É a mesma coisa? É, né? Se você multiplicar x por esse vetor, vai ficar x vezes 1 é x, x vezes 0 é 0. Só que agora eu vou chamar esse vetor aqui, ó, que é o vetor 1 em x, 0 nos outros, eu vou chamar de vetor i, tá? Vetor i. E esse vetor aqui, que é o vetor 1 em y, 1 na segunda coordenada, 0 nas outras, eu vou chamar de vetor j. Então, eu posso escrever agora o meu vetor u como sendo x vezes i mais y vezes j. Por exemplo, se o meu vetor u for o vetor 3 e 2, eu poderia escrever ele assim, ó, u é igual a 3 vezes i mais 2 vezes j. Tudo bem? Então, na verdade, gente, qualquer vetor do R2 eu consigo escrever como sendo um vetor em função dos vetores i e j. Então, eu posso dizer da álgebra linear que esses vetores eles formam uma base para o meu espaço vetorial. Eles são uma base, eles geram o meu espaço vetorial e também eles são linearmente dependentes, né? Mas isso é na álgebra linear. O que significa também que nesse caso aqui, gente, se eu pegar qualquer número aqui, 3, 2, 1, 5, eu sempre vou poder escrever assim. Essa base é o que nós chamamos de base canônica. Por que base canônica? Porque é uma base já consagrada, né? Uma base muito importante, a gente usa muito ela. Então, toda vez que você vê isso aqui, ó, I, J, e se eu tiver no R3 vai ter o K, eu estou me referindo à base canônica. Tá bom? Agora, esses vetores eles são importantes. Ó. Se eu fosse desenhar só o vetor I e o vetor J no plano cartesiano, ficaria assim. Ó. O meu vetor I é o vetor 1 em x, 0 em y. Então, isso seria um vetor assim. E o vetor J é 0 em x, 1 em y. Ó, então, perceba que a primeira característica deles é que eles têm a mesma direção dos eixos. O vetor I tem a direção do eixo x, o vetor j tem a direção do eixo y. Se eu estivesse trabalhando no R3, o vetor k teria a mesma direção do eixo z. Além disso, quanto é a norma desses vetores da base canônica? Se eu fosse querer calcular a norma do meu vetor I, gente, ia ficar raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Quando eu fizer essa continha aqui, ia dar raiz de 1, que é 1. Ou seja, esses vetores da base canônica, além disso, eles são vetores unitários. Isso também vai ajudar a gente em algumas demonstrações. Tá? Então, essa é a base canônica, muito importante, muito útil. Vocês ainda vão ver muito ela aqui no curso. Então, bora partir aqui para o slide. Aqui eu já mostrei a base canônica do R2 para vocês. São os vetores I e J, são conjuntos de vetores. E no R3 vai aparecer o I, o J e o K. Né? Então, vai ser 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1. Por exemplo, me ajudem aqui, ó. Vamos resolver esse exemplo aqui juntos. Como é que ficaria esse vetor na base canônica, gente? Como é que ficaria, ó, esse vetor aqui na base canônica? Π vezes I, que mais? Menos 2 vezes J. É isso mesmo, tá aqui, ó. Π vezes I menos 2 vezes J. E esse segundo exemplo aqui, como é que ele ficaria na base canônica? Ficaria 11 vezes I, mais 0 vezes J, mais raiz de 5 vezes K. Só que no caso do 0, eu não preciso colocar. Não sou obrigado a colocar, então posso deixar só assim. Ó. Então perceba que se o J ele não apareceu, subentende-se que é porque na segunda coordenada é 0. E esse terceiro exemplo, ó, já está na base canônica, eu quero passar para forma assim de coordenadas. Como é que ficaria? Ficaria como? 0 em x, porque não aparece o vetor i. Então, 0 em x, né? Menos 6 em y e o e em z. Está aqui, ó. 0 em x, menos 6 em y e o número de Euler em z. Deu para entender? Ok.
Então, uma das aplicações desses vetores aí que a gente vai usar agora é para achar a direção de um vetor. Então, vou falar sobre direção e projeção de um vetor. Primeiro, eu vou falar sobre direção no plano cartesiano. Então, vou começar no quadro, depois a gente volta para o slide. Mas qual é a ideia aí, né? Eu te dou um vetor, esse vetor está no R2, e aí eu quero descobrir qual é a direção do vetor. Então, nós queremos calcular agora a direção de um vetor. Primeiro eu vou começar no plano, ou seja, eu vou começar no R2. Então você já está cansado de saber que se você está no R2, você tem aqui um plano, que a gente chama de plano cartesiano. Nesse plano aqui, eu vou desenhar um vetor. Então vamos dizer que eu tenho um vetor aqui, vou chamar de vetor U. O nosso objetivo agora é descobrir a direção dele. O que é descobrir a direção de um vetor? A direção de um vetor aqui para a gente vai ser o ângulo que o meu vetor ele forma com um dos eixos. Aí pode ser o eixo X ou o eixo Y. Então, eu quero descobrir esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo θ, que é o ângulo que o vetor forma com o eixo X, ou também serve para mim esse outro ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo alfa, que é o ângulo que o meu vetor U ele forma com o eixo Y. Qualquer um desses vai me dar a direção do vetor. Então, como é que eu acho esses ângulos? Ora, a gente passou a aula inteira aqui calculando o ângulo entre vetores. Então, eu já tenho o meu vetor U. Eu quero agora um vetor que esteja em cima do eixo X, para eu poder calcular o ângulo entre eles. Qual será o representante que eu vou escolher de vetor que fique em cima do eixo X? Qual vocês acham que vai ser? Vai ser o vetor I. Né? Ele podia ser outro? Poderia, mas o vetor I vai nos ajudar. Então, ó, eu vou escolher aqui para o meu eixo X, o meu vetor, deixa eu fazer mais para cá, o meu vetor I. Tá? Olha só, por que eu quis colocar o meu vetor I aqui? Porque eu quero descobrir esse ângulo θ. E o meu vetor I é um vetor conhecido, é o vetor 1, 0. Então, se eu tenho dois vetores e eu quero descobrir o ângulo entre eles, eu consigo obter por meio daquela fórmula. Então, vai ficar assim, ó, gente, cosseno de θ, eu quero descobrir quem é esse θ, vai ficar produto interno de U com I dividido pela norma de U vezes a norma de I. Aí aqui vamos considerar que o meu vetor U é um vetor cujas coordenadas é x, y. Aqui. Nesse caso, gente, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que calcular o produto interno de U com I. Ora, quem é U? U é o vetor xy. Quem é I? I é o vetor 1 e 0. Dividido pela norma de U, vou deixar aqui norma de U mesmo. Quanto vale a norma de I, que a gente até calculou ali atrás? Vale 1, ele é unitário. Então, ó, isso aqui vale 1. Então, não vou colocar. Então, vai ficar assim. Quando eu calculo esse produto interno, olha o que vai dar. Vai ficar x vezes 1 é x. Y vezes 0 é 0. Então, vai sobrar assim. Cosseno de θ é igual a x dividido pela norma de U. Então, se você quer descobrir o ângulo entre o vetor e o eixo x, basta você pegar a primeira coordenada do vetor, que eu estou chamando de coordenada x, e dividir pela norma dele. Depois você calcula o arco cosseno disso. Aí isso vai te dar a direção desse vetor em relação ao eixo x. Da mesma forma também, eu vou fazer para o eixo y, se eu quiser descobrir aqui esse ângulo alfa. Então vai ficar cosseno de alfa. Aí agora eu vou escolher aqui o meu vetor j, para ser o vetor que está em cima do eixo y. E o cosseno de alfa vai ser o produto interno com o vetor j dividido pelo produto das normas. Essa norma de j também vai ser 1.
O meu j, ele é o vetor 0, 1. Então, aqui, quando eu for fazer produto interno, vai ficar só y. Então, cosseno de alfa é igual a y dividido pela norma de u. É isso daqui. Então, se eu quero descobrir o ângulo θ, eu uso essa fórmula. Se eu quero descobrir o ângulo alfa, eu uso essa fórmula. Claro que a partir desses dois ângulos, digamos que eu já tivesse o ângulo. O que eu queria descobrir era o x e o y. Basta eu isolar o x aqui. Ó. X vai ficar norma de u cosseno θ. Aqui o y vai ficar norma de u cosseno de alfa. Só que o cosseno de alfa, o alfa, ele é complementar aqui de θ, né? Então, se ele é complementar de θ, o cosseno de alfa é a mesma coisa que o seno de θ. Então, vai aparecer aquelas equações que a gente conhece muito, né? Você quer descobrir o x. X é a norma vezes o cosseno. Você quer descobrir o y. Y é a norma vezes o seno daquele ângulo. Mas, enfim, agora a gente está falando de direção, né? Então, por isso que eu tenho essas duas fórmulas. E no R3, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui no R3. No caso do R3, eu tenho três ângulos, né? Então, você tem um vetor. E para eu te dar a direção desse vetor, eu posso te dar ou o ângulo que ele forma com o eixo x, que é que eu estou chamando de ângulo alfa, ou eu posso te dar o ângulo que ele forma com o eixo y, que é que eu estou chamando de beta, ou também você pode usar o ângulo que ele forma com o eixo z, que aqui a gente está chamando de lambda. E aí, para obter esses ângulos, a gente vai usar o mesmo raciocínio, não vou ficar repetindo aqui, só vou colocar o resultado. Então, no R3, vamos aqui para o quadro agora. Se eu quero o ângulo formado entre o vetor e o eixo x, eu escrevo que o cosseno de alfa é igual. Aí aqui, quando eu fizer o mesmo processo, vai dar x sobre a norma de u. Da mesma forma, se eu quero o cosseno de beta, vai ficar y sobre a norma de u. Olha aqui para o quadro agora. Eu já tenho o cosseno de alfa, já tenho o cosseno de beta. E agora, se eu quiser o cosseno de lambda, que é o ângulo formado entre o vetor e o eixo z, vai ser z dividido pela norma de u. Claro, como foi que eu obtive isso daqui? Calculei o produto interno de u com k, que é o vetor da base canônica 001, dividido pelo produto das normas, que é isso daqui. Então, para o R3, se eu quero obter os ângulos que o meu vetor forma com os eixos, eu posso usar aqui essas fórmulas. Tudo bem, gente? Então tá. Então vamos falar agora sobre projeção. E estamos chegando na última parte da aula de hoje, né? Falar sobre projeção de um vetor. E aí eu já vou explicar para vocês o que é a projeção. Bom, projetar um vetor, por mais que a gente não tenha visto esse assunto ainda, mas vocês já viram várias vezes a gente projetando vetores aqui, né? E normalmente a gente projeta um vetor nos eixos. O eixo x, eixo y, eixo z. Só que, às vezes, vai ser importante eu projetar um vetor em uma direção que não necessariamente é a direção de um eixo. Isso pode acontecer. Na física, na engenharia, isso acontece. Então, ó, vamos para o quadro agora. Vou escrever aqui só a projeção de um vetor. Projeção de um vetor. Então, digamos que você tem aqui um vetor U. E eu tenho também aqui, ó, um vetor V. Então, olha só. Dessa vez, eu vou projetar o meu vetor U sobre o meu vetor V. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma projeção de U, de modo que eu forme um ângulo de 90 graus aqui. E esse vetor aqui, ó, que sai desse ponto que eles têm em comum até chegar aqui, é o vetor projeção que eu quero achar. Aí eu vou chamar esse vetor aqui de vetor proje de projeção, né? Projeção do meu vetor U sobre o meu vetor V. Então, vou usar essa notação aqui. Professor, mas para que isso vai ser útil?
Gente, é normal, até na mecânica dos sólidos, por exemplo, quando você quer calcular tensões em um elemento, nem sempre as tensões maiores, as tensões principais, elas estão localizadas no plano da seção transversal. Muitas vezes elas se localizam num plano oblíquo. E nesse caso, imagina que você tem aqui, ó, imagina que você tem aqui o seu eixo XY, e às vezes você vai ter que rotacionar esse plano. Então, ao invés de você trabalhar nesse plano aqui, você vai ter que trabalhar em outro plano. Plano X', Y'. E nesse momento você vai ter que saber, ó, digamos que você tenha um vetor aqui, uma força aqui, você vai querer projetar essa força não mais no eixo X, mas agora no eixo X' ou no eixo Y'. Então, nem sempre você vai ter aqui aquele modo usual de projeção, né? Por isso que é importante você aprender aqui como é que você projeta um vetor em cima do outro. Vou apagar aqui. Tá, então o que a gente vai fazer? Olha só. Para eu descobrir, porque assim, até agora eu só disse que isso aqui é a projeção, né? Mas não disse como é que eu chego nela. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Essa projeção de U sobre V, que é esse vetor que eu desenhei aqui, esse vetor amarelinho, esse vetor amarelo, ele é paralelo ao vetor V, sim ou não? O vetor amarelo é paralelo ao vetor V. Vocês concordam? Sim, é verdade. A gente tem aqui, ó, a gente tem a mesma direção. Então, vou escrever aqui, ó, que esse vetor projeção de U sobre V, ele é paralelo com o vetor V. Então, sempre que eu tenho um vetor e eu projetar ele sobre outro vetor, essa projeção ela tem que ser paralela. Ela vai estar na mesma reta suporte. Se eles são paralelos, nós aprendemos hoje que quer dizer que um é um múltiplo do outro. Ou seja, esse vetor projeção que eu quero achar, ele nada mais é do que o meu vetor V, que eu já conheço, né? O vetor e o V são conhecidos. Ele é o meu vetor V multiplicado por uma constante, que eu vou chamar aqui de constante alfa. Tá? Então, olha só. Esse vetor que eu quero achar é justamente o vetor V vezes uma constante alfa. Só que agora o que eu quero é saber quem é essa constante alfa. Como é que eu calculo a constante alfa? Então, é isso que eu quero obter a partir de agora. Para isso, eu vou usar esse ângulo aqui, ó, gente, que é o ângulo θ. Se eu quisesse descobrir esse ângulo θ, o que eu faria? Eu calcularia assim, ó, cosseno de θ é igual ao produto interno entre os vetores, né? Vocês já estão cansados disso aqui, a gente já fez isso a aula inteira, dividido pelo produto das normas. Aí você fala assim, pessoal, não aguento mais achar o θ dessa forma aqui. Tem outra forma? Nesse caso tem. Ó, vocês concordam comigo que bem aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Já que eu fiz uma projeção. Se esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, então eu posso usar o cosseno desse ângulo nesse triângulo retângulo. Então vai ficar assim, ó, cosseno de θ igual ao cateto adjacente, que seria a norma desse vetor amarelo. Então seria a norma do meu vetor projeção, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é aqui, ó, é o vetor U, então é a norma do vetor U. Então, olha só, eu tenho aqui duas formas de calcular o cosseno desse ângulo. Então, olha o que eu faço, mas o ângulo é o mesmo. Então, eu vou igualar essa expressão aqui, essa fração, com essa fração. É isso que eu vou fazer. Então, vai ficar essa fração aqui, que é a norma do vetor projeção, dividido pelo vetor U, pela norma de U, é igual a isso daqui. É igual ao produto escalar de U com V, dividido pelo produto das normas. Aí o que dá para fazer aqui? A primeira coisa que dá para fazer é simplificar esse daqui com esse daqui. Então, do lado aqui só vai ficar a norma da projeção. Mas quem é o vetor projeção? É uma constante alfa vezes o vetor V. Então, eu vou substituir ele aqui. Então, vai ficar a norma de alfa vezes V igual. Aqui eu vou repetir. Produto interno
dividido pela norma de V. Lembrando que eu quero descobrir qual é o valor de alfa, tá? Ele aparece bem aqui, então eu quero isolar o alfa. Eu posso tirar o alfa da norma? Posso, existe essa propriedade, já que ele é um escalar. Quando eu tiro o alfa da norma, vai ficar módulo de alfa, norma de V. E aqui do outro lado eu só vou repetir. Gente, essa aqui eu sei que vocês gostam muito, mas essa aqui é a última demonstração de hoje. Depois a gente vai ver só mais um exercício. Aí, só para simplificar mais um pouco, bora considerar que o meu alfa é positivo. Tá? Ou seja, bora simplificar que eu estou aqui na mesmo sentido do eixo do vetor V também. Então, se o meu alfa é positivo, aqui eu não preciso do módulo, vai ficar só alfa. E quando eu isolar o alfa, vai ficar alfa igual a produto interno dividido, olha, aqui eu tinha a norma de V, vai aparecer para cá dividindo também, então vai ficar esse vezes esse. Então, dividido pela norma de V ao quadrado. Só que norma de V ao quadrado é a mesma coisa que produto interno de V com ele mesmo. Então, encerrando aqui, ó, o meu alfa, ele vai ser igual ao produto interno de U com V dividido pelo produto interno de V com ele mesmo. Tá bom, gente? Então, essa é a expressão para eu achar um alfa. Olha, você não pode simplificar esse com esse daqui, porque isso aqui é o produto interno, não é o produto tradicional. Tá? Então, você não pode simplificar, então vai ficar assim mesmo. Se você faz esse produto interno aqui em cima, isso vai te dar uma constante. Aqui embaixo também vai te dar uma constante. Então, esse alfa, ele é uma constante. Esse alfa sozinho, ele já é o teu vetor? Sim ou não? Não. Quem é o teu vetor projeção? É essa constante vezes V. Então, ó, resposta final. O meu vetor projeção de U sobre V é igual ao alfa, que eu já sei o que é, né? Alfa é isso daí. Produto interno de U com V, dividido pelo produto interno de V com ele mesmo. Isso aqui é o alfa, vezes o vetor V. Tá? Então, aqui é a expressão para alfa e aqui é a expressão final para o vetor projeção de U sobre V. Agora a gente só vai aplicar isso daí em um exercício. Vamos lá, aqui tem 13 minutos, né? Tem bastante tempo. Então, olha só, exercício. Calcule a projeção de U, aí ele me dá o vetor U, sobre esse meu vetor V. Então, a gente vai fazer com calma isso daí, até para aproveitar essa fórmula que a gente acabou de deduzir. Vou fazer aqui no último quadro. Exercício. O meu vetor U é o vetor, e perceba que ele colocou na base canônica, né? I mais 2J. Já o meu vetor V é o vetor 3I mais J. Tá, então, para encerrar nossa aula, a gente só vai resolver esse exercício aqui agora. Bom, esses vetores eles já estão na base canônica, né? Mas digamos que você diga assim, professor, eu não gosto, eu gosto de colocar ali em coordenadas, eu estou mais acostumado assim. Não tem problema. Vamos colocar isso aqui, então, em coordenadas. Aqui a gente está no R2, tá, gente? No plano. Então, não tem o K mesmo. Então, nesse caso aqui, como é que ficaria esse vetor U em coordenadas? Me digam aí. Como é que seria? O vetor em coordenadas. Qual seria a coordenada X dele, desse vetor aqui, gente? Qual seria a coordenada X dele? 1, isso mesmo. E Y? Ficaria 2. Então, tá aqui, ó. Esse é o vetor U. E o meu vetor V? Em X, ele é quanto? E Y? 1. Tudo bem. Então, tá aqui. Tá, aí o que ele quer? Ele quer a projeção do vetor U sobre o meu vetor V. Aí como é que a gente faz? A gente vai usar as fórmulas que a gente acabou de aprender. Então, eu já sei que a projeção do meu vetor U sobre V
é igual ao alfa, só quem é o alfa? É o produto interno de U com V dividido pelo produto interno de V com ele mesmo, tudo isso vezes o vetor V. Então a gente vai fazer com calma, que nem a gente fez aquela primeira questão de hoje. Eu vou primeiro calcular esse produto interno, depois eu vou calcular o de baixo, depois eu vou multiplicar pelo vetor. Então vamos calcular primeiro o produto interno de U com V. Bom, aqui vai ficar 1 vezes 3, 1 vezes 3, mais 2 vezes 1. 2 vezes 1. Então, nesse caso, ó, 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 1 é 2, 3 mais 2 é 5. Agora, aqui embaixo, eu quero fazer o produto, isso aqui foi um produto interno, agora eu vou fazer outro produto interno. O de V com ele mesmo. Então, aqui a gente vai ficar 3, lembra que é com ele mesmo, né? Então, vai ficar 3 vezes 3. Então, coloca aqui, ó, 3 vezes 3, mais 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1. Quando eu faço essa conta, 3 vezes 3 dá 9, aqui mais 1 vai dar 10. Então, ó, agora eu vou substituir aqui na fórmula. Então, como é que vai ser esse vetor projeção? Vai ser igual, esse produto interno deu 5, vai ficar 5 dividido, esse aqui deu 10, 5 sobre 10, vezes o meu vetor V. Quem é o vetor V? É esse vetor 3 em x, 1 em y. Aí aqui, gente, eu vou simplificar, né? Simplificar esse com esse, aqui vai dar 2. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2 e o vetor 3, 1. E agora, o que está faltando aqui? Para terminar, só falta multiplicar por meio cada coordenada. Então, meu vetor projeção de U sobre V vai ser igual 3 vezes meio, vai dar 1,5, né? Ou 3 sobre 2. 1 vezes meio é meio, ou 1 sobre 2. Essa daqui é a nossa resposta. É muito importante para esse caso aqui, até para a gente entender melhor o que está acontecendo, você desenhar. Então, eu vou desenhar esses vetores no plano cartesiano. Então, ó, vou fazer aqui o plano cartesiano. Aí eu vou colocar o vetor U primeiro. O vetor U, ele é 1 em x, 2 em y. Então, bora dizer que o 1 está bem aqui e ele é 2 em y, né? Então, bora dizer que o 2 está bem aqui. Então, ó, marca esse ponto. O meu vetor U é um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Então, este aí é o meu vetor U. Agora eu vou marcar meu vetor V. Ele é 3 em x, 1 em y. Então, vamos continuar aqui. 2, 3. Vai dizer que o 3 é mais ou menos por aqui. O 1 já está bem aqui. Marco aqui o meu pontinho. Então, esse meu vetor V, ele sai da origem e chega nesse ponto. Tá? Agora, quem é o meu vetor projeção? É esse vetor aqui, ó, 1,5 em x, meio em y. Vou até fazer de outra cor. Então, 1,5 em x, eu estou mais ou menos por aqui, né? 1,5. E meio em y, eu estou mais ou menos por aqui, ó. Então, quando eu vou ligar aqui os pontos, eu obtenho mais ou menos esse ponto bem aqui, ó. Então, é esse ponto aqui. Quem é meu vetor projeção? É um vetor que sai da origem e chega nesse ponto. Então, esse vetor verde aqui, ó, é justamente o meu vetor projeção. E perceba que, de fato, ó, se eu fizer a projeção aqui do meu vetor U, ele vai dar certinho aqui. Se eu fizer a projeção do meu vetor U sobre o vetor V, ele dá certinho aqui no meu vetor verdinho, que é o meu vetor projeção. Então, a gente deu para entender o que está acontecendo aqui, que foi a projeção que a gente calculou? Bom, então, com isso, né, a gente encerra essa parte aqui, ou seja, a gente viu como é que você calcula o ângulo entre vetores, viu como é que você verifica a direção, viu como é que você verifica a projeção. Então, a partir da próxima semana, nós vamos falar sobre equação da reta e equação do plano, usando tudo que nós aprendemos aqui com vetores. Mais uma vez, eu lembro vocês, nesta sexta-feira agora, nem sei se eu falei isso, mas vou falar agora, essa sexta-feira agora a gente não vai ter prova, tá? Conforme o cronograma, nós não vamos ter prova. Porém, você vai ter aula de exercício, você vai ter 1h40 resolvendo exercício com o monitor. Isso é muito importante. Aliás, eu digo para vocês, olha o que eu vou dizer para vocês agora.
A prova da semana que vem, o conteúdo dela é dessa semana e da outra. E, assim, eu gosto muito de colocar na prova o conteúdo dessa semana agora, que é uma semana mais folgada, que é uma semana onde você vai resolver muitos exercícios com o monitor, né? Então, não se espante se na sua prova cair uma questão do conteúdo dessa semana. Não estou falando que vai cair, pode ser que não caia. Mas o que eu quero dizer é que é muito importante essa aula de sexta-feira. Então, não falte, aproveite para resolver os exercícios junto com o monitor. Tudo bem, gente? Então, quero ver vocês aqui sexta-feira. Aqui não, né? Lá nos blocos com o monitor. E a gente vai se ver novamente aqui na semana que vem, na segunda-feira. Então, obrigado pela presença. Até a próxima.